vamos então estudar biologia. Vamos falar agora dos vegetais, das flores, dos frutos e das sementes. Beleza, então, começando por quem é isso? A flor, ela corresponde ao aparelho reprodutor das fanerógamas. Ela é formada por um conjunto de folhas que são modificadas e elas têm por função produzir, proteger as estruturas encarregadas de fazer a sua reprodução sexuada. As flores, elas são formadas por 4 vertícilos, que é o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O receptáculo e o pendúculo. Vamos lá então, observa essas partes. Ó. O pendúculo, ou então a haste, que é aquele ramo de caule que prende a flor à planta. Esse é o pendúculo. O receptáculo, ele é a região do pendúculo que vai servir de ponto de sustentação dos vertícilos. E o que é os vertícilos? Os vertícilos eles vão dar proteção. Como? O cálice. O cálice é um vertícilo protetor formado por folhas modificadas, geralmente elas são verdes, que são denominadas as sépalas. É como se fossem as folhas, só que não é folhas, né? São sépalas. É como se fossem pétalas, pétalas verdes. E a corola? A corola é o vertícilo protetor formado por folhas modificadas, denominadas pétalas. Geralmente ela é colorida e ela tem como função atrair os agentes de polinização. Então, entendeu? O cálice é a parte de baixo da flor e ele serve para sustentar a corola, propriamente dita, né? E serve também para dar proteção, é formada, e as folhas são modificadas e geralmente elas são verdes. E já a corola já é aquelas folhas modificadas que elas são as pétalas, que geralmente são coloridas. E vamos lá, vamos falar agora de reprodução. As plantas também fazem sexo. Opa! É o gineceu e o androceu. Gineceu é um outro vertícilo reprodutor feminino, formado por folhas modificadas que são denominadas os carpelos ou os pistilos. Então, gineceu é parte feminina. E o androceu? O androceu é um verticilo de reprodução masculino formado por folhas modificadas denominadas os estames. Então, se for comparar com nós seres humanos, o gineceu é como se fosse o corpo feminino do corpo feminino e o androceu é como se fosse o corpo masculino. E como que as flores se classificam? Bom, as flores elas vão ser classificadas de vários critérios. Vamos lá. Quanto ao número de verticilos externos, as aclamídeas elas não possuem cálice e nem corola. Por exemplo, as gramíneas. As gramíneas não têm cálice nem corola. E as monoclamídeas, elas possuem apenas cálice ou corola. Ou ela tem um ou ela tem o outro. E as diclamídeas, quando elas possuem cálice e corola. Observe. Bom, o cálice e a corola diferentes. O perianto, típico de dicotiledôneas, por exemplo, a rosa. E outra observação, o cálice e corolas iguais, as tépalas. O perigônio, que ele é típico de quem? Das monocotiledôneas, por exemplo, o lírio. Vamos então, quanto aos sexos das flores? Bom, as monoclinas ou hermafroditas, elas possuem os dois sexos, que é o androceu e o gineceu, macho e fêmea. Por exemplo, o cravo, laranjeira. A diclina ou as unissexuadas, elas vão possuir apenas o androceu ou o gineceu. Por exemplo, abóbora, o mamão. E as estéreis. As estéreis elas não possuem nem androceu, nem o gineceu. Ou elas vão se apresentar, mas não são férteis. Por exemplo, a margarida. Observação, ó. Os vegetais monóicos, eles vão apresentar as flores monoclinas ou diclinas. E os vegetais dioicos, eles apresentam as flores díclinas. E quanto ao seu número de peças por vertícilo? Tem as trímeras, que é 3, ou um múltiplo de 3 peças, por exemplo, as monocotiledôneas. As dímeras, ou as tétrameras e as pentâmeras, que é 2, 4 ou 5 peças, respectivamente, né? Dímeras, 2, tétrameras, 4 e pentâmeras, que são 5 peças de vertícilo. Por exemplo, a dicotiledônea. E quem é o agente que vai fazer a polinização dessas flores? Bom, são vários. Por exemplo, tem um agente que é o ornitófila, que ela é, quando a planta ela é ornitófila, ela somente é polinizada por quem? Por pássaros. Se ela é anemófila, ela é polinizada pelo vento. E se ela é quiropterófila, ela é polinizada por morcegos. Quiropterófila. E elas são entomófilas, a maioria, né, elas são polinizadas por insetos. E as antropófilas, elas são polinizadas por nós, seres humanos. Bom, órgãos reprodutores da flor. Vamos falar do androceu. Cada uma das folhas modificadas, o estame, ele é formado por quê? Por filete, que é conectivo, ele é formado por filete, conectivo e antera. E o conjunto de todos os estames vai formar o androceu. Então, ou seja, juntando todos os estames, forma o androceu. Os estames eles estão presos ao receptáculo pelo filete. Na porção superior deste, você pode perceber uma região de fixação. O conectivo, que vai prender a região alargada, a região maior, denominada antera, dentro da qual vai formar os grãos de pólen.
E como que se faz a formação do grão de pólen? Os grãos de pólen eles vão se formar nos sacos polínicos da antera. Os sacos polínicos eles são envolvidos por um tecido que é denominado tapetum, que também vai nutrir as células. São 4 sacos polínicos, com 2 em uma teca. Quando a antera se torna adulta, os sacos polínicos eles vão se romper, vão liberar os grãos de pólen. E como que é a estrutura desses grãos de pólen? Os grãos de pólen são formados por células haploides com 2 núcleos, um vegetativo com a função do quê? De formar o tubo polínico, e o outro reprodutivo com a função de fecundar o óvulo. Beleza, agora vamos para o gineceu, a parte feminina da planta. Gineceu ou então o pistilo. É o verticilo feminino que é formado por folhas que são modificadas, que são denominadas de carpelo. O carpelo ele é formado por 3 partes, é o estigma, o estilete e o ovário. O estigma ele é a região superior, que fica no alto, do gineceu, que é preparada para receber os grãos de pólen. O estilete ele é um tubo através do qual os núcleos do grão de pólen descem para atingir as células de reprodução feminina, que fica abrigada no óvulo. Esse, por sua vez, está encerrado no ovário, que corresponde à parte inferior alargada, mais alargada, do gineceu. E o gineceu ele pode ser simples quando ele é formado por um carpelo apocárpico. Quando o gineceu ele é formado por vários carpelos separados, é o sincárpico. E quando o gineceu ele é formado por vários carpelos unidos. Simetria. Bom, vamos lá. É importante para o estudo da sistemática vegetal, pode ser radial ou actinomorfa, quando a forma da flor permite que tracem vários planos de simetria. Bilateral ou zigomorfa, com apenas um plano de simetria. Assimétrica, sem nenhum plano de simetria. E o diagrama floral? Pode-se representar uma flor através do seu diagrama floral. Observe então esse diagrama. Bom, vamos lá. Tem o gineceu, esse é o diagrama da flor, né? Tem a sépola, pétala e o estame. De fora para dentro, representa-se. As sépolas é o cálice, as pétalas, a corola, os estames é o androceu e os carpelos, a parte feminina, o gineceu. Existe também a fórmula floral que pode ser exemplificada abaixo. É K5, C5, A10, G2. Onde o K ele representa o número de pétalas. O C ele representa o número de pétalas. K, número de sépalas. O C, número de pétalas. O A, número de estames. O G é o número de carpelos. E o A são as peças unidas, prefixo gramo ou sim. Fecundação. O óvulo ele se forma dentro do ovário por meio das seguintes etapas. Beleza. Primeiro, no começo, dentro do ovário, vai se formar um pequeno aglomerado de células, no qual se encontra a célula-mãe do saco embrionário. A célula-mãe, que ela é 2N, ela vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 novas células haploides, chamadas de megasporos. 3 desses megasporos, eles vão se degenerar e eles vão sumir, restando apenas uma única célula. E através de mitose, o megasporo ele vai dar origem a 8 núcleos, que é uma osfera, 2 sinergides, 3 antípodas, 2 núcleos polares. Esses 8 núcleos vão fazer parte do saco embrionário. 5. Ao redor do saco embrionário vai se formar camadas de proteção e que vai dar nutrição ao óvulo, primina e a secundina. Essa é a dupla fecundação de um angiosperma. Embrião 2N, endosperma 3N. Então carpelo, antera. E o processo de fecundação vai acontecer da seguinte maneira. A fecundação vai acontecer 5 passos. Ó. Primeiro, começa a formação do tubo polínico através do núcleo vegetativo. Segundo, o próprio óvulo ele vai começar a secretar substâncias químicas que vão atrair o núcleo vegetativo. E o tubo ele vai penetrar pela micrópila do óvulo. Terceiro, o núcleo vegetativo ele se degenera. Quarto, o núcleo reprodutivo ele começa a descida e sofre mitose, formando 2 núcleos espermáticos. E quinto, vai acontecer a dupla fecundação, onde o núcleo espermático ele vai fecundar a osfera, da parte feminina, que vai dar origem a um zigoto 2N. E o outro fecunda os 2 núcleos polares, formando então o endosperma, ou então o albúmen, que é 3N. Ele é responsável que vai dar toda a nutrição para o zigoto. Frutos, vamos falar dos frutos aí, ó. Frutos, e o que é o frutos? É o produto do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Ou seja, depois que fecunda, forma o fruto, sendo exclusivo das angiospermas. Somente as angiospermas vão possuir frutos. O fruto ele tem por função principal proteger a semente, além de armazenar reservas nutritivas e facilitar a sua disseminação das sementes no ambiente. Os frutos que se desenvolvem a partir do ovário e da flor são chamados de frutos verdadeiros. Ou seja, formou em volta do ovário, a partir do ovário da flor, os frutos verdadeiros. E neles vamos poder diferenciar a seguinte parte, que é o pericarpo e a semente. O pericarpo ele é formado por 3 camadas, que é o endocarmo, o mesocarmo e o epicarmo. E no meio vai estar a semente.
O pericarpo, ele corresponde à parte externa do fruto. E nele vamos poder observar 3 camadas. Essas 3, que é o epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Epi, meso, endocarpo. Esse último, que é o endocarpo, ele é o mais duro, então ele recebe o nome do quê? De caroço. Classificação dos frutos. Os frutos eles podem ser classificados em carnosos e secos. E ainda pode ser classificado também quanto à sua capacidade de abrir para liberar sua semente. São chamados de frutos indeiscentes, aqueles que não vão liberar semente. Indeiscentes, não liberam semente. Após estarem maduros, e os deiscentes são os que vão liberar as sementes. Deiscente, libera semente. Indeiscente, não libera semente. Secos, indeiscentes, ou seja, frutos secos que não liberam semente. São os frutos que não se abrem. Para que a sua dispersão da semente aconteça, precisa ser rompido por algum agente externo, como o impacto ao cair da árvore, ou ser ingerido por um animal. Por exemplo, a maçã. O aquênio, como uma única semente presa ao pericarpo apenas por um folículo. Por exemplo, morango, o caju, dente de leão, girassol. Cariópse, com a semente ligada ao pericarpo em toda a sua extensão. Por exemplo, grão de milho, trigo de arroz. Noz, semente ao aquênio, porém o tegumento é bastante rígido. Por exemplo, de noz, a própria noz. Agora, os secos que liberam sementes, secos deiscentes, são os frutos que se abrem para liberar semente. Por exemplo, feijão. Eles possuem um folículo. O que é um folículo? É um fruto com diversas sementes que é formado por um só carpelo. Apresenta uma abertura lateral por onde as sementes são liberadas. Por exemplo, a peroba. A vagem ou legume. O fruto que se abre longitudinal pelas suas suturas. Por exemplo, feijão, o próprio feijão, a ervilha, o amendoim. Eles são frutos subterrâneos, né? Ou seja, eles se desenvolvem abaixo da terra. A silíqua, que é um fruto que vai apresentar vários carpelos com várias sementes. Por exemplo, o couve, o repolho. Tem a cápsula, que é o fruto que apresenta abertura por fendas longitudinais ou poros. Por exemplo, o eucalipto, a papoula. Agora, os frutos carnosos. Possuem uma cápsula carnosa, fruto com várias sementes que são presas no endocarpo, que é o interior, que o seu interior ele é oco. Por exemplo, pepino selvagem, melão de São Caetano. E a drupa. A drupa é o fruto que apresenta o endocarpo esclerosado por uma lignina, formando um caroço. Por exemplo, o pêssego, a azeitona, a manga, a ameixa, o abacate. E quando o fruto ele se desenvolve a partir de uma parte da flor, que não é o ovário, ele é designado como pseudofruto. O fruto se desenvolve a partir da flor, que não é o ovário. Ou seja, para ser um fruto, tem que se desenvolver no ovário. Se desenvolveu fora do ovário, ele é um pseudofruto, vamos dizer, um fruto falso. Assim como os frutos verdadeiros, eles podem ser classificados em pseudofrutos simples, múltiplos e compostos. Os simples, eles são provenientes do receptáculo de uma só flor, que envolve um fruto verdadeiro. Por exemplo, a maçã, a pera, o caju. E o pseudofruto múltiplo, que é formado por diversas flores, isso se chama inflorência, que se desenvolve e acaba por se fundir. Por exemplo, um exemplo de inflorência é o abacaxi, a amora, a jaca, o figo. O pseudofruto composto, formado por vários diversos ovários de uma mesma flor. Por exemplo, o morango. Observa, ó. Observação. A banana é um fruto que ele é originado por partenocárpia, ou seja, os frutos se atrofiam e eles não são fecundados. Por isso, a banana ela não possui semente. Semente, agora sim, vamos falar da semente. A semente ela é o resultado do óvulo fecundado. Os vegetais que possuem semente são chamados de espermatófito. Uma semente que apresenta uma estrutura simples, composta de tegumento, a pele, entre aspas, ou então a casca, ela é formada por 2 camadas. A testa, oriunda da primina do óvulo, e o tegmen, originada da secundina do óvulo, e a amêndoa, que é composta pelo embrião cotiledones. As folhas embrionárias que vão dar nutrição. E pelo albúmen, ou então o endosperma, tecido de reserva nutritiva. As sementes das monocotiledôneas, elas vão apresentar apenas um cotiledone, por isso que é mono, envolvendo o embrião. Já as sementes das plantas dicotiledôneas vão possuir 2 cotiledones, por isso que é dicotiledôneas, 2, alimentando o embrião. Uma importante diferença é que as monocotiledôneas e o endosperma participam ativamente da nutrição do embrião. Já nas dicotiledôneas, são os cotilédones que mais nutrem o embrião, sendo o endosperma reduzido. Aqui nesse desenho abaixo, nesse desenho, uma monocotiledônea do milho e uma dicotiledônea do feijão. Então, ó, no feijão temos a casca, né, que é o tegumento. Abaixo da casca tem uma camada, né, que é o caulículo. Depois tem a radícula e o endosperma. O endosperma, já no milho, vai ficar abaixo, bem abaixo do pericarpo, que seria o tegumento do feijão. Abaixo do pericarpo, o caulículo e a radícula. As sementes das gimnospermas, quando em conjunto, elas se chamam estróbilo ou pinha. E elas são duas, não tem nada que reveste elas, pois não tem formação de frutos. Elas são formadas pelo tegumento e pela amêndoa
que vai conter o embrião. O número variável de cotiledones é de 1 até 18. O endosperma ele é haploide. Tegumentos suplementares. Tem o árilo, que ele é um revestimento gelatinoso que vai ajudar no desenvolvimento, na germinação de alguma semente, além de evitar micro-organismos. Por exemplo, o mamão. A carúncula, que é um pequeno revestimento extra localizado apenas na região da micrópila, que também vai ajudar na proteção da semente contra micro-organismo. Cicatrizes das sementes. Em consequência da transformação do óvulo em semente, se formam algumas cicatrizes, que é o hilo, que é uma marca da separação entre a semente e o fruto. Tem a RAF, que é uma cicatriz alongada, que é deixada no ponto em que o funículo ele encosta na primina dos óvulos curvos. E a micrópila, que é uma pequena depressão deixada na micrópila do óvulo. Como que as sementes elas germinam? A germinação de uma semente ela vai depender de fatores internos, intrínsecos, ou então externos, ou extrínsecos. Os fatores internos eles são a maturidade e uma boa formação. Já os fatores externos vão incluir a água, o ar, a temperatura e a luz. A parte da semente que vai dar início à germinação é o caulículo, que vai conter uma região localizada abaixo dos cotilédones, que é o hipocotilo, e uma região acima, que é o epicotilo. Quando o hipocotilo ele cresce, ele vai empurrando os cotiledones para fora da terra e a sua germinação é chamada de epígea. Ele é típico, é bem comum nas dicotiledôneas e das gimnospermas. E quando o hipocótilo ele não cresce, o cotiledônio ele permanece debaixo da terra. Diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Além do número dos cotilédones, uma tem mais que a outra, presentes na semente, as angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, elas vão exibir outras características que também podem diferenciá-las. Bom, podemos verificar as principais diferenças entre esses dois grupos de angiospermas. As características das monocotiledôneas, as suas raízes fasciculares, ou então as chamadas de cabeleireira, isso é, ela se observa um aglomerado de raízes, são várias raízes juntas, com maior ou menor número de desenvolvimentos. Já nas dicotiledôneas, as suas raízes elas são pivotantes, ou então elas são axiais. Elas possuem maior grau de desenvolvimento do que as demais e geralmente elas vão penetrar o solo verticalmente. O caule do tipo como, já nas monocotiledôneas, os caules, outra característica, eles são do tipo como, que é um caule aéreo, com nós, os nós são bem nítidos como os da cana. E do tipo estipe, que é um caule aéreo, ele é longo, ele é cilíndrico e com um aglomerado de folhas no ápice como a das palmeiras. Internamente, os feixes libero-lenhosos vão apresentar desordenadamente distribuídos. Já outra característica das dicotiledôneas, o tipo de caule ele é o tipo tronco, o caule é aéreo lenhoso com uma ramificação densa como então o IP. E do tipo ácido é um caule flexível como as das ervas em geral. Dentro e internamente falando, os feixes eles são libero-lenhosos que se apresentam ordenados em círculo, enquanto as monocotiledôneas são desordenadamente, eles são distribuídos. Já as dicotiledôneas eles são ordenados em círculos. Outra característica das monocotiledôneas, as suas folhas, elas são paralelinérvias, ou seja, suas nervuras elas são paralelas. Já as folhas das dicotiledôneas, as suas folhas elas são reticulares, com nervuras em rede. Outra característica das monocotiledôneas são as flores. Elas são trímeras, ou seja, as peças florais elas se organizam em um número de 3 sépalas, 3 pétalas, 3 estames, 3 carpelos, ou 6 pétalas, ou 6 sépalas, etc. Já as flores das dicotiledôneas elas são dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras, ou seja, com peças florais que são organizadas em números de 2, 4, 5 ou então múltiplos. E por último, outra característica das monocotiledôneas. Suas sementes em um cotilédones, elas estão em um cotilédones, e as suas reservas elas são armazenadas no endosperma ou o abume, que é bastante desenvolvido. Um exemplo de monocotiledônea é o milho. E a semente das dicotiledôneas, o feijão, por exemplo, a sua semente possui 2 cotilédones que possuem ser ricos em reservas quando o endosperma ele é pouco desenvolvido. Ou seja, se o endosperma ele é pouco desenvolvido, então as suas reservas são abundantes. Agora vamos falar de dormência. Dormência é a condição especial de repouso, no qual as sementes elas podem permanecer por um longo período de tempo. Muitas vezes as condições ambientais se encontram favoráveis à germinação. Mesmo assim, as sementes elas não vão germinar. Muitas sementes elas precisam secar antes de germinar, para evitar uma germinação dentro de um fruto úmido. Outras elas vão precisar ser expostas a extremos de temperatura para germinarem, ou então a ação ácida de sucos digestivos de animais, para terem sua dormência suspensa. Em 1879, foram armazenadas sementes das ervas daninhas para um projeto experimental de 160 anos. Porém, esse não é o tempo máximo verificado para um estado de dormência. Um botânico japonês ele marcou uma data ou uma semente da espécie Nelumbo nucifera em 2000 anos
que após a entrada de água, germinou rapidamente. O recorde foi usar sementes de lupinos árticos em 1967, encontradas com restos de animais e aproximadamente 10 mil anos, colocadas em condições ideais para germinarem em 48 horas. A quiescência é um termo usado para um tipo especial de dormência, onde a não germinação das sementes ela é causada pela falta de condições ambientais, ou seja, extrínsecas. A árvore que muda de sexo, que história é essa? Uma das árvores mais antigas da Escócia, ela começou a mudar de sexo. Ela, que tem até o nome de Teixo de Fortingal, há séculos foi identificada como uma árvore masculina, através das medições estimativas. A idade suposta da árvore é de 5 mil anos, podendo ser a mais velha da Europa. E agora, depois de tanto tempo, está produzindo frutos, característicos de indivíduos femininos. No mundo das plantas, existem algumas espécies dioicas, ou seja, cujos os indivíduos eles não possuem os órgãos reprodutores masculinos ou femininos, ou um ou outro, assim como nós. E essa árvore vai permanecer a espécie Taxus baccata, que é uma delas. Segundo o botânico Max Coleman, do Royal Botanic Garden de Edimburgo, foi uma grande surpresa descobrir algumas sementes de uma árvore claramente masculina. A diferença de sexo ela é bem visível durante as estações do outono e inverno. Enquanto os indivíduos femininos vão apresentar pequenas bagas vermelhas, os masculinos eles vão apresentar pinas em seus ramos. Por enquanto, descobriu somente um galho com umas pequenas bolinhas vermelhas. Os motivos para tal alteração ainda não foram totalmente esclarecidos. Max Coleman diz que uma mudança no equilíbrio hormonal deve ser o que desencadeia esta mudança de sexo, sendo a causa para tal alteração das influências ambientais. O botânico afirma que a árvore ela parece saudável e que seu comportamento não é algo novo na ciência. Outros indivíduos que são pertencentes a essa família e também outras coníferas já apresentaram mudança do sexo no decorrer de suas vidas. O teixo de Fortingal, essa árvore, ficará agora sob observação e aquelas poucas baguinhas que surgiram esse ano deverão fazer parte de um programa de conservação que visa preservar a diversidade genética dos teixos. Bom, é isso aí então, pessoas. Esse foi o material aí, ó, de botânica, flor, semente e fruto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E é isso aí então. Gostaria de dizer novamente aí, ó, para vocês sempre estudarem, para vocês quiserem ser alguém na vida, beleza? E também sempre reserve um tempo para Deus todos os dias da sua vida, porque sem Ele não somos nada, é Ele que dá saúde para nós, que ajuda a gente fortalecer nossos neurônios para a gente passar em concursos, provas, vestibulares. E é isso aí então, pessoas. Eu vou ficando por aí então. Um forte abraço para vocês. Fui!